Até que ponto a verdade é interessante para você? Você gosta da verdade só quando a verdade é para os outros? E quando a verdade confronta a sua mentira? E quando a verdade toca lá dentro da sua ferida? Agora nesse vídeo a gente vai saber se você gosta da verdade ou não. Depois desse vídeo aqui, o papo dos pilantras manipuladores vai ser o seguinte: o diabo tá furioso, igreja! O inimigo quer parar a obra! Ah, mas esse Diego aí é um falso profeta! Ou alguma coisa bem parecida com isso. O diabo virou bode expiatório de gente cretina que usa da Bíblia pra se dar bem. Aí depois que dá merda e os erros ficam expostos, eles colocam a culpa no diabo. Eu já quero deixar bem claro que eu não tenho prazer nenhum em falar sobre isso. Não me dá alegria em abordar um tema desse. Muito pelo contrário, me dá vergonha. Me dá vergonha em ver que a igreja virou motivo de chacota, virou motivo de piada para os outros. E muitas vezes com razão. Para mim esse é um assunto muito delicado porque se trata da fé das pessoas. E às vezes a fé é tudo que sobrou na vida de alguns. Então eu quero ser muito cuidadoso ao falar sobre isso. Quero me basear na Bíblia e não em achismo barato. E a ideia desse vídeo não é pregar para ninguém, porque eu faço minha autoanálise e não me julgo apto para fazer isso. Então esse vídeo não é nenhuma pregação. Eu vou fazer uma análise sobre o que a Bíblia ensina e sobre o que esses lobos em pele de ovelha estão fazendo. Provavelmente você deve ter visto o vídeo dessa demente aí queimando a Bíblia. Ou deve ter visto alguém compartilhar imagens da igreja do diabo que abriu na Colômbia. Normalmente quando eu vejo alguém compartilhar esse tipo de coisa no Face, os comentários são o seguinte: Deus vai castigar essa mulher aí. Ah, mas vai queimar no fogo do inferno. Igreja do diabo? É o Apocalipse. Misericórdia. Mas isso daí é o anticristo, né? Tá amarrado e repreendido. Na boa, esse tipo de coisa não me preocupa nem um pouco. Sabe o que de fato me preocupa e também deveria preocupar você que é ou que se diz cristão? Esses aqui, ó. Você acha um absurdo queimar a Bíblia? Mas um absurdo muito maior do que esse é usar do conteúdo da Bíblia para manipular e enganar as pessoas. Isso sim é extremamente perigoso. Eu queria saber que evangelho ostentação é esse que um monte de igreja tem pregado. Eu queria saber em que livro da Bíblia que essa galera encontrou esse Jesus ostentação. Qual é a base teológica disso? Em 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo escreveu: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a gente vai partir desse princípio de que o cristão deve imitar Cristo. Cristo foi crucificado, e disso você já sabe. Quem pediu a crucificação de Cristo, quem pediu a morte de Cristo foram os chefes dos sacerdotes. Se você quiser entender um pouco melhor sobre isso, é só ver o meu vídeo que se chama Crucificação da Verdade. E esses chefes dos sacerdotes que pediram a morte de Cristo eram os fariseus e os saduceus. Para você entender melhor, eles eram os líderes religiosos da época. Nos dias de hoje, eles seriam como se fossem os pastores e os padres. E eu não estou comparando os pastores e os padres aqui com os fariseus no sentido de hipocrisia, não. Eu estou falando na questão de autoridade, no papel que eles tinham na sociedade. Eles eram os líderes religiosos da época. E foram exatamente esses que pediram a crucificação de Cristo. Não só pediram a crucificação, mas tentaram matar Jesus várias vezes. E tentaram fazer isso simplesmente por inveja. Inveja dos milagres que Jesus fazia, inveja da sabedoria que Jesus tinha e inveja do número de pessoas que seguiam a Jesus. Você já vai entender porque eu estou explicando isso tudo. Já já eu vou chegar na ostentação, calma aí. A Bíblia é dividida em duas partes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E o Novo Testamento se trata de tudo que aconteceu a partir do nascimento de Cristo para frente. No Antigo Testamento já falava da vinda de Cristo muito tempo antes dele vir. Então esses doutores das leis, que já conheciam as escrituras, eles sabiam que um dia esse Cristo ia vir. Eles só não sabiam como ele viria e nem quando ele viria, mas eles sabiam que um dia ia vir. Aí até que um dia Jesus veio. E esses caras, os religiosos, os santões, que sabiam que Jesus já vir um dia, não reconheceram a Jesus. Mas eles não reconheceram, eles não aceitaram exatamente porque eles não quiseram aceitar, porque não faltavam provas. Eles viam Jesus fazer milagres o tempo inteiro. Ao invés de reconhecer Jesus como Cristo, eles falavam que Jesus fazia aquilo lá por meio de demônios. Mas você sabe por que de fato eles não aceitavam Jesus como Salvador, como aquele das escrituras que viria um dia? Isso é muito simples de entender. Nas escrituras que esses religiosões conheciam, a profecia dizia que o Cristo ia vir da linhagem de Davi, o rei Davi, sabe? Aquele lá que derrubou o gigante com a pedra, você já deve ter escutado essa história. Então a profecia dizia que Jesus ia vir da linhagem do rei Davi, ou seja, Davi que teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, e as gerações iam passando até que nascesse Jesus. Davi era rei, era nobre, era rico, Davi era ostentação. Então na mentalidade desses religiosos aí, Jesus ia vir da linhagem de Davi,
o rei da ostentação. Esses religiosos que mataram Jesus esperavam um Jesus rico, um Jesus nobre, um Jesus com poder político, um Jesus rei. Eles esperavam um Jesus ostentação. Essa era a lógica deles. Mas aí como que Jesus veio? Humilde, filho de carpinteiro, e entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Jesus veio como rei, mas o reino dele não era desse mundo. Então o fato de Jesus não ter vindo ostentação cegou esses religiosos totalmente. Não conseguiam identificar como Cristo, não aceitaram, tanto que o mataram. E o que acontece nos dias de hoje? Um monte de líderes cretinos, fariseus, hipócritas, como aqueles que crucificaram Jesus no passado, pregando um Jesus totalmente diferente daquele Jesus que veio. Totalmente diferente do Jesus que Paulo manda imitar. O Cristo humilde, como está escrito em Zacarias 9:9. O Cristo que não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha um local fixo para descansar. Ele saía para levar a palavra da verdade e essa era a única prioridade dele, única. Escuta o que Jesus falou para os discípulos, olha só essa instrução. Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E quem é cristão conhece muito bem esse texto. O texto é bem simples e fácil de entender. Então, que evangelho ostentação é esse que estão pregando? Jesus nunca foi exemplo de ostentação. Por que essa galera insiste em pregar um Jesus que é exatamente igual ao que aqueles fariseus hipócritas queriam? Mais de 80 mil homicídios ao ano no Brasil. Mas a preocupação da pregação é sobre ter carro e moto. Um monte de bandido disfarçado de político querendo aprovar drogas, querendo aprovar aborto, querendo aprovar kit gay nas escolas. Mas a preocupação da pregação é sobre ter uma casa ou uma roupa de marca. Não falam sobre dar, o tempo todo falando sobre receber. Casa, carro, dinheiro, a melhor roupa. Que planeta que vocês estão vivendo? Me diz que planeta que é esse? O número de cristãos só cresce. O número das igrejas se multiplicam de forma incontável. Mas o número de homicídios só aumenta, o número de divórcios só aumenta, o número de desgraças só aumenta. O país está um caos. O que está acontecendo? Que vocês aumentam em números, mas não aumentam em frutos? É totalmente desproporcional. Porque Jesus, com 12 discípulos, mudaram a história da humanidade. E você só sabe da história de Cristo porque 12 discípulos tiveram que morrer para levar essa palavra para frente. Uns morreram queimados, outros morreram degolados, outros morreram crucificados, outros viraram comida de leão. Onde é que está a ostentação nisso? Cadê a riqueza disso? Isso são perguntas, por favor, alguém me responda. O problema é que a maioria esmagadora dessas igrejas de hoje em dia são lideradas por lobos vestidos de ovelhas, pregando um evangelho que não existe para benefício próprio. As igrejas viraram um empreendimento milionário e nem é preciso pagar imposto. Aí a pessoa se converte, fica um tempo na igreja e depois sai fora, porque ela não consegue alcançar esse evangelho ostentação que é pregado. Aí fica esperando casa, fica esperando carro, fica esperando roupa de marca, mas o único que ele vê alcançando isso são os líderes. Aí no fim um monte de gente se revolta e coloca a culpa em Deus pelo fracasso. Mas o problema não está em Deus, porque ele nunca prometeu essa ostentação. O problema está nesse ensino mentiroso que está em cima do altar. Aí essa galera que não tem conhecimento nenhum toma isso como verdade. Mas Rox, a Bíblia está repleta de textos falando sobre prosperidade. Tá sim, prosperidade. E prosperidade não está ligada à quantidade. Prosperidade está ligado ao grau de satisfação sobre tudo aquilo que você tem. Satisfação na vida material, na vida emocional, espiritual. Isso não tem a ver com riqueza. Você pode sim ser rico, claro que pode. Então trabalhe para isso. Lute, corra atrás dos seus sonhos, porque Deus faz o impossível. Quem tem a obrigação de fazer o possível é você, então vai trabalhar. Enquanto você só estiver atrás de dinheiro, casa, carro e moto e não começar a ler o livro que é base do cristianismo que você acredita, você só vai ser enganado e só vai enriquecer os outros. Tem gente próspera com salário mínimo. Tem gente infeliz
com milhões no banco? Ou você acha que esses bandidos corruptos que estão no poder, eles dormem em paz? Estão sempre abrindo um buraco para cobrir o outro, por causa das merdas que eles fazem. E ninguém tá falando que você tem que ser miserável, não tem. A questão aqui é que o evangelho não se trata disso. O evangelho se trata de doação, de entrega, não daquilo que você pode ter, se trata daquilo que você pode dar. Jesus lavou o pé dos discípulos, mas tem um monte de pastor hoje em dia que quer ter o pé lavado. Me dá, é um espírito de dadá do caramba dentro das igrejas. Me dá dízimo, me dá oferta, me dá primícia, paga carnê de terreno da igreja. E eles entregam o quê? Porque é só você que está entregando. Você quer dar dízimo? Beleza, pode dar. Malaquias 3:10. Você quer dar oferta? Tranquilo também, o dinheiro é seu. Mas será que é só dízimo e oferta que você tem entregado? Até que ponto que está indo isso? Tem gente dando carro, tem gente dando apartamento para a igreja. Você tá maluco? Qual que é a base bíblica disso? No tempo dos discípulos, tudo que eles arrecadavam, eles distribuíam por igual entre eles. Hoje não tem distribuição de nada. Você entrega tudo que você tem e termina aí. Aí às vezes esses líderes dão cesta básica, dão agasalho e já acham que cumpriram a obrigação social deles. Aquilo que eles arrecadam e aquilo que eles entregam é totalmente desproporcional. Eu não peguei a Bíblia no Google para falar sobre isso não. Foram mais de 15 anos lendo a Bíblia, 15 anos. E eu posso te garantir que eu não sei nada. Aí você imagina quem nem lê a Bíblia e só acredita em tudo aquilo que é dito em cima do altar. Lá na minha cidade, em Resende, tem uma igreja que prega esse Jesus ostentação aí. Uma vez eles fizeram um culto que se chamou Culto de Favela. Uma referência àquela música, Baile de Favela. O pastor entrou dentro da igreja com a sua moto 600 cilindradas. E também entraram carros dentro da igreja. E os membros sem um centavo no bolso, com a mão pro alto, cantando Culto de Favela. Nessa mesma igreja é pregado que você tem que andar com a melhor roupa porque você é filho do rei. Na mesma igreja são feitas 2 pregações no mesmo culto. A primeira pregação é só para dízimos e ofertas e dura 40 minutos. Aí depois vem a pregação normal. Nessa mesma igreja arrecadam-se muito mais dinheiro do que vidas para Cristo. A igreja está sempre lotada, mas ao mesmo tempo que está entrando gente, um monte de gente está saindo fora. E a parábola do pastor que deixa 99 ovelhas para buscar uma que se havia perdido não entra em prática nessas igrejas. Muito pelo contrário, aqueles que saem da igreja deles são considerados como inimigos depois disso. Além deles não falarem quando passam do lado da rua, eles ainda dizem entre eles que essa pessoa está amaldiçoada. Nessa mesma igreja, em ano de eleição, sobem candidatos que nem cristãos são em cima do altar para fazer campanha política. Campanha eleitoral em cima do altar. Normalmente são aquelas campanhas indiretas, né? Vamos chamar o candidato aqui e vamos orar por ele. E por coincidência, quando esse candidato é eleito, os pastores conseguem cargos na prefeitura. Essa mesma igreja aluga o templo para festas e cerimônias como se fosse um clube. A passagem que Cristo mais está revoltado é quando ele chega no templo e vê que o templo foi feito de comércio. Isso tudo foi dito desde o início! Onde estão os sacrifícios por mim, disse o Senhor? Já basta de tributos em vão! Aí nisso aí também se enquadra o show gospel milionário com luzes e fumaça. Cantor gospel fazendo clipe com Camaro como se isso fosse sinônimo de bênção. Eu não vou falar o nome da igreja porque não é preciso, eles já receberam a mensagem, eles sabem que eu tô falando deles. E eu não vou fazer isso por medo de processo não, porque eu falo do pessoal do Supremo Tribunal Federal citando nomes nos meus vídeos. Eu não tenho medo de processo, muito menos de processo de igreja. Mas se eles fizerem questão, eu faço um vídeo exclusivo para eles e dou mais detalhes, porque tem muita coisa para ser falada. E eu também não vou dar o nome da igreja porque eles não são os únicos a fazerem isso. Quem dera eles fossem os únicos, mas essa ideologia virou um câncer que tomou um monte de igreja. E sem dúvida, perto de você deve ter alguma igreja com uma história parecida com essa. Ou até mesmo a sua igreja. Então, se eu tiver que citar o nome de uma, eu vou ter que citar o nome de todas. Não só de igrejas grandes, mas de um monte de igreja pequena que faz a mesma coisa. Estão se alimentando da fé
de pessoas de bom coração. Esses caras sugam as igrejas. Depois eles ostentam tudo aquilo que a igreja proporcionou para eles. E ainda diz que a igreja tem que ter tudo do bom e do melhor. Como isso? E o líder dessa igreja que eu tô falando tem carro de luxo, tem moto de luxo, comprou mansão, sem contar os diversos empreendimentos próprios que ele abriu. E é triste dizer isso porque de fato era um cara que eu admirava. Mas como eu disse, foram 15 anos lendo a Bíblia. Em pouco tempo eu enxergo as coisas. Essa mensagem não é para quem tá lá dentro. Quem tá lá dentro vai ver isso uma hora ou outra. Essa mensagem é para quem tá fora. Então se você tá ouvindo isso e nunca pisou numa igreja, não nivele todas as igrejas por baixo. Existem pastores sérios, existem padres sérios, existem políticos sérios, por incrível que pareça. Então não dá para generalizar. Aí tem gente que vai falar: "Não, Diego, não podemos olhar para os homens porque os homens são falhos." Eu não tô falando de falhas. Todo mundo falha. Eu tô falando de corrupção. E corrupção é falta de caráter. Corrupção é um crime. E se você identificar isso na sua igreja, você tem que ir para outra. Se político se envolvendo em corrupção já é revoltante, dentro da igreja é inadmissível. E para você, mula, que eu falei, e a única coisa que entrou na sua mente foi: "Nossa, ele de brinco, tatuagem, falando da Bíblia, fugir da aparência do mal." Eu nem vou te dar uma aula de Bíblia a respeito disso, porque esse não é o tema. Então se é para fugir da aparência do mal, para de usar terno e gravata, porque os maiores bandidos da história do nosso país e da história do mundo usam essa roupa. Aí o santão vai falar: "Mas em Levítico 19:28 está dizendo para não fazer tatuagem." Então não se esquece do versículo 27 também, que pede para você não cortar o cabelo e não cortar a barba. Para de usar a Bíblia só quando convém, fariseu hipócrita. E se você faz parte dessas igrejas e ainda fala assim: "Não, mas eu tive a minha vida mudada." A sua vida foi mudada graças à misericórdia de Cristo por você. Porque a palavra não volta vazia, não importa quem esteja falando. Até porque sua comunhão com Deus não depende do pastor. Uma pregação bonita não faz do seu pastor um homem de Deus. Uma igreja rica não faz do seu pastor um homem de Deus. Não carregue o nome da sua igreja como uma bandeira. Eu sou a igreja A, eu sou a igreja B. Hashtag eu sou a igreja C. Carrega a bandeira de Cristo. Você tá igual petista. Somos todo Lula. Todo ditador quer que você carregue a bandeira dele. Hitler levava a bandeira do nazismo, ele não levava a bandeira da Alemanha. O PT levanta a bandeira do comunismo, eles não levantam a bandeira do Brasil. Pastores ditadores levantam a bandeira da própria igreja e não a bandeira de Cristo. Jesus não criou placa de igreja. Abram seus olhos, não sejam manipulados. O povo perece por falta de conhecimento. Quer ter alguém como exemplo? Que não seja o seu pastor, que seja Cristo. Larga esse evangelho mentiroso. Agora, para uns e outros que vão jogar conversa fora aí, eu tô esperando o argumento bíblico. Compartilhe essa mensagem, curta a página, se inscreva no canal e até a próxima.